esse é o real motivo para eles usarem isso aqui, uma das coisas mais bizarras já inventadas na história da humanidade. Curioso para saber a história desse acessório e algumas outras bizarrices bem comuns no passado? Então, não se inscreva de se esquecer, manda aquele like e um comentário aqui embaixo e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao mundo inverso. Profetizador. O primeiro item da nossa lista vem diretamente do século XVI, em uma época muito próxima de 1500. Nesse período, um item era muito utilizado na medicina para tratar pacientes que precisavam de expurgos e sangramentos. Métodos esses que são quase impensáveis nos dias atuais, tá bom? O acessório em questão era chamado de profetizador, e ele funcionava como uma espécie de relógio que media as fases lunares, com diferentes códigos e símbolos. O profetizador servia para saber o tempo ideal para utilizar um determinado modelo de tratamento. Apesar da sua utilidade medicinal, esse item bizarro não era usado de forma científica. Ele tinha muito mais laços com a magia e a bruxaria do que com o empirismo em si. Agora, se ele realmente funcionava certinho, eu vou ficar devendo essa para vocês, tá? Máscara de sol? Se você é realmente do mundo contemporâneo, com certeza já viu um óculos de sol, né? Se você não viu, meus queridos, tratem de ver. Bom, um item inestimável e muito importante na proteção contra o sol forte. Mas apesar de ser uma coisa muito comum e sofisticada hoje em dia, antigamente ele contou com uns parentes muito estranhos e bizarros, viu? O item em questão se parecia muito mais com uma máscara de sol. Afinal, deixava as pessoas com uma cara de personagem de histórias em quadrinho. Os óculos de sol do passado eram geralmente feitos de madeira ou marfim e não possuíam lentes como os óculos que nós temos hoje em dia. Até mesmo a sua criação é curiosa, viu? Afinal, esses itens de proteção não foram criados para se viver em uma praia, mas em ambientes como a neve, por exemplo. O seu desenvolvimento foi necessário para evitar a cegueira nesses ambientes. Isso porque, devido à forte influência do sol sobre os cenários brancos ali da neve, a chance de forçar a vista até o limite era muito grande. Mas vocês conseguiriam se imaginar usando um desses hoje em dia? Bom, eu acho que é preciso ter muito estilo e coragem para usar algo assim hoje em dia, né? Optima. Quando vocês olham para esse item, para o que vocês acham que ele serve? Bom, eu vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, tá? Uns 2 segundinhos. 2. Já estão com a resposta na ponta da língua? Errou quem achou que esse item era um prato ou um relógio bizarro. Certos estavam as pessoas que chutaram ser uma calculadora. Sim, essa é uma calculadora circular criada na Alemanha, batizada como Optima. O item foi desenvolvido para uso profissional e tinha uma função de ajudar nos cálculos mais complicados ali. O problema é que usar esse item aí parece ser mais difícil do que qualquer conta que possa aparecer pela frente, viu? E no período que o Optima esteve em ação, muitas outras calculadoras estranhas também serviam como opção. Felizmente hoje temos fácil acesso a essa ferramenta, né? Todo celular tem um, calculador hoje em dia é bem pequenininha. E bom, imagina ter que lidar com um item como esse aí, né? Não é tão fácil. Aplausômetro. Desde que a televisão se conhece como gente, programas de auditório e concursos de calouros já faziam parte dos horários ali nobres, né? E eram adorados por todo o público. Tudo isso para mostrar que não é de hoje que shows como The Voice ou MasterChef são aclamados pelos espectadores. A questão é que nas décadas de 50 e 60, a forma de medir quem ganhava esses concursos não era feita de forma como conhecemos hoje. Os programas que não tinham júri ficavam à mercê de um item chamado aplausômetro. E eu vou dizer que eu acho que eu tenho uma memória assim bem pequenininha, curtinha ali, que eu acho que eu já vi isso na TV. Só acho, tá? Bom, o item é pra lá de estranho e servia única e exclusivamente para medir os aplausos da plateia. Com isso, era possível definir com maior precisão quem tinha ganhado ali o concurso. Hoje em dia fica difícil de imaginar algo como esse, né? Afinal, temos tantas formas de votação que não é possível nem comentar todas aqui no vídeo. Podemos fazer essa eleição até mesmo de dentro das nossas casas. Hoje em dia tem aplicativos, sites que você vota nas pessoas. Aí alguns programas de TV que não vou falar o nome BBB pra falar isso aí pra gente, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Objeto da castidade.
Chegando ao que pode ser o ponto alto do vídeo de hoje, vocês sabiam pra que serve isso aí? Eu tô só de olho em vocês que pensam maldade, viu? Mas esse item é pra lá de curioso e serviu exatamente pra evitar qualquer estímulo de procriação que alguém pudesse vir a ter. Chamado de objeto de castidade, estima-se que esse item foi criado por volta de 1880, período em que se acreditava que a automanipulação do corpo desvirtuava o caráter dos meninos. E o uso dessa coisa estranha aí era feito principalmente em clínicas psiquiátricas. Como quem diz, se ele não se tocar, vai se curar dos problemas sociais que tem. A questão é que, além da falta de higiene, esse acessório estranho também impedia uma das necessidades humanas, né? O que levava a diversos problemas, desde infecções até possibilidade de aumentar um câncer de próstata. Uma combinação perfeita para o desastre. Cortador. O próximo item da nossa lista é aqueles que nos fazem questionar se o ser humano realmente seguiu o caminho certo, viu? Esse item aí é a cara da maldade, um objeto que foi feito só pra coisa ruim, viu? E poderia só ser usado pelos seres mais macabros da Terra, né? Bom, se você concordou aí com a cabeça enquanto eu falava, é porque realmente entrou em um caminho sem volta, tá? Porque o objeto em questão é apenas um cortador de ovo de galinha, um utensílio de cozinha antigo que ajudava a tirar a casca do alimento quando ele estava ali cozido já. De acordo com o site japonês Fundo, existem até versões modernas desse item que poderiam ser bastante usados antigamente, viu? Só que no fundo, nós sabemos que isso já deve ter sido usado para cortar alguma outra coisa, né? Dodecaedro romano. Para finalizar nossa lista, temos uma das coisas mais estranhas já encontradas e que eram usadas antigamente. A questão é, ninguém sabe para que ela servia, tá? Chamada de dodecaedro romano, o item foi principalmente encontrado na Inglaterra. Posteriormente, diversos itens iguais passaram a ser escavados ao longo de toda a extensão do antigo Império Romano. Mas mesmo com tantos achados, ninguém nunca descobriu o real uso dessa coisa. Diversas teorias surgiram para tentar explicar essa coisa aí. Alguns cientistas acreditam que se tratava de um item que poderia medir a distância de objetos inimigos. Isso porque grande parte dos dodecaedros se encontravam perto dos locais onde aconteceram batalhas. Outros achavam que era apenas um objeto decorativo muito comum no século 3 depois de Cristo. Mas a teoria mais aceita atualmente é que ele servia para facilitar na costura de algumas peças de roupa, principalmente as luvas. Certo ou errado, a única coisa que se sabe é que o dodecaedro era um item de luxo. Isso porque sempre estava ao lado de pertences de pessoas importantes e de outros objetos de valor, como peças de ouro, por exemplo. Agora eu deixo uma pergunta aí pra vocês. Pra que servia essa estranha coisa usada antigamente? Quero saber a opinião sincera de vocês, tá bom? Meus queridos, a gente se vê no próximo vídeo então. Não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like como sempre e a gente se vê amanhã. Um abraço, fica bem, até lá, valeu!